O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com um perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés e enxugava-os com os cabelos. Cobria-os de beijo e ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, outro 50. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, meus irmãos e minhas irmãs, o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos mostra uma situação tão bonita em que uma pessoa não só se reconhece pecadora, mas reconhece a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Na comparação que Jesus faz entre a pecadora e Simão, que não é Simão Pedro, viu? Esse é outro Simão. Às vezes a gente, quando olha, acha que todo Simão na Bíblia é Pedro. Esse aqui não é Pedro. Então Jesus faz uma comparação mostrando para Simão como aquela mulher foi tão acolhedora com ele. E Jesus faz a comparação deixando bem claro: tu não me destes água para lavar as mãos, mas essa mulher lavou meus pés.
Tu não me beijastes a face, mas ela não parou de beijar os meus pés. Tu não colocastes óleo na minha cabeça, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por que que todas essas atitudes daquela pecadora foi voltada para os pés de Jesus? Porque ela não se achava digna nem de estar na presença dele. Nós nos lembramos de um outro grande da Bíblia, São João Batista, que diz: eu não sou digno nem sequer de desamarrar as sandálias dele. E assim, aquela convertida, ao aproximar-se de Jesus, ela fica por trás. Ela vem praticamente se arrastando. Ela não se acha digna. E ela vem por trás se arrastando até que alcança os pés de Jesus e começa a chorar. E é um choro tão verdadeiro, é um choro tão sincero, que as lágrimas são abundantes, e com as lágrimas ela lava os pés de Jesus. E como se aquele gesto não fosse suficiente, ela usa os próprios cabelos para enxugá-los. Os estudiosos da Bíblia vão dizer que era já uma antecipação daquilo que Madalena foi fazer no sepulcro, quando no primeiro dia encontrou o sepulcro vazio. Mas eu queria que nós parássemos hoje mesmo só no gesto de humildade, a simplicidade dessa mulher, que é julgada até o último momento. É interessante que Simão está ali não para admirar, mas para julgar. E julga não só a mulher, mas julga também Jesus, e diz: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Impressionante como nós somos rápidos para julgar os outros. O nosso cérebro funciona numa velocidade muito, muito impressionante quando nós temos que julgar os outros. E, no entanto, Jesus não se deixa vencer por aquela interpretação de Simão, não se deixa minimamente incomodar por aquilo, mas olhando para aquela pecadora, que poderia ter sido um pecador também, não é porque é mulher, e olhando para ela, não é que ali está representada somente as mulheres, está representado todo ser humano que cai numa situação de miséria. Porque depois Jesus vai contar uma outra parábola muito bonita de um filho que sai levando a herança e gasta tudo com futilidades e depois volta para pedir perdão ao seu pai. Em outro momento, Jesus falará daqueles dois funcionários que deviam um que devia uma grande fortuna para o patrão, porque tinha feito empréstimo, e o outro que devia uma pequena quantia para aquele que devia muito, né? E todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo são um convite para nós reconhecermos nele o Senhor misericordioso que quer salvar a todos. Interessante que, quando termina de explicar para Simão que aquela mulher está ali para se regenerar de toda uma vida errada que levou, Jesus, nós aqui não temos a descrição da cena, mas nós imaginamos, Jesus segura aquela mulher pelas mãos, faz com que ela fique de pé e diga: tua fé te salvou. Vai em paz. É muito bonito, meus irmãos e minhas irmãs, a reação de nosso Senhor Jesus Cristo em relação a quem se arrepende.
mas só se arrepende realmente quem ama. É por isso que muitas pessoas vivem no pecado e não se dão conta do pecado que vivem, porque não amam a Deus. E para que nós aprendamos a amar a Jesus, é preciso que nós o conheçamos. E para conhecer Jesus, é preciso ler a respeito dele, ler aquilo que ele disse e guardar no coração todos os seus ensinamentos. Por isso é tão importante voltar nossa atenção para o Evangelho. Não como uma coisa que eu ouço uma vez ou outra quando vou na igreja, mas como uma prática cotidiana. Nós temos que aprender a ler o Evangelho todos os dias e todos os dias nós temos que encontrar no Evangelho uma motivação maior para termos esse grande amor por Jesus Cristo. É esse amor por Jesus que vai fazer a diferença em nossas vidas. É por amor a Jesus que nós suportamos toda e qualquer dificuldade. É por amor a Jesus que nós conseguimos superar até as humilhações, como foi a realidade dessa mulher. Ela entrou na casa de Simão, mas ela tinha medo até de ser mandada embora. Imagino como ela deve ter entrado. Já deve ter entrado se arrastando, com medo de que alguém mandasse embora. Imediatamente ela corre em direção a Jesus, ela vai em direção ao Senhor para poder começar o seu ritual de penitência. Eu queria que hoje, quem está aqui na Basílica junto comigo, quem nos acompanha pelos meios de comunicação, procurasse se colocar no lugar dessa mulher, para ver todas as faltas que ainda estão dentro de nós e que precisam ser colocadas diante do Senhor. Todos nós temos muitos defeitos, todos nós temos muitas coisas que precisam ser mudadas, e somente à medida que nós amarmos mesmo Jesus Cristo, nós teremos condições de reconhecer isso. Se nós não o amarmos, nós não seremos capazes de reconhecer as nossas faltas. É a partir do momento em que o amor por Jesus cresce, que esse amor cresce, que nós nos damos conta de quantas coisas erradas a gente tem para corrigir. E é muito bonito porque, se nós pensarmos bem, aí nós entramos naquela dimensão da luz. Jesus é uma luz que brilha eternamente. E nós entramos naquele mistério da noite da Vigília Pascal, quando nós olhamos para o círio pascal aceso e olhamos naquela luz simbolizada no círio a vitória de Jesus Cristo. Então, à medida que eu me aproximo dele, a sua luminosidade me permite perceber todos os meus defeitos. Aproximemo-nos, tenhamos a coragem de chegar perto dele, façamos com que a sua palavra seja de fato para nós uma motivação muito forte para não desistirmos. Aquela pecadora podia ter encontrado todas as desculpas para não ir até Jesus, mas nada foi impedimento. Pelo contrário, ela teve uma força muito grande. E essa força, acreditem, ela encontrou no grande amor que nasceu no coração dela em relação a Jesus. Um amor filial. Nele, em Jesus Cristo, ela reconhece o Pai misericordioso que quer nos perdoar a todo momento. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.